Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu estava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse, especificamente, eu não achei pênalti, não. Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que, na briga ali, pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti, exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali, essa é a discussão. O braço, ele no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada. Deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu estou sentindo um cheiro aqui no meu cangote, porque a Renata Ruel já está aqui no nosso estúdio também, enquanto a gente vê ainda lances do jogo entre Fluminense e Flamengo. Rê, para a gente falar sobre o pênalti que garantiu, então, que o Pedro depois fez a cobrança e garantiu a vitória do Flamengo. No geral, primeiro, a arbitragem foi boa, não foi? Boa noite. Primeiro, boa noite. Mari, Donan, Bubu, Pascoal, fã de esporte. É uma arbitragem que, assim, o jogo foi difícil. E aí tentou controlar o jogo conforme deu ali no campo de jogo. Em alguns momentos tiveram erros, na minha visão. Mas, assim, o lance capital sempre é um pênalti, que resolve o jogo em si. E nisso, Mari, eu acho que esse é o ponto fundamental, o pênalti. O que a gente analisa nesse pênalti? O primeiro... você tem ali, para mim, uma disputa por espaço. Tá? É um jogador com o braço aqui, o outro jogador com o braço lá. Eu gosto muito de fazer a análise ao contrário, para a gente falar em critérios. Esse braço não é falta de ataque? Esse braço, se fosse do defensor, você marcaria pênalti? Sabe, eu sempre vou nessa linha. Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dar uma falta de ataque. Mas a gente não marcaria pênalti no mesmo lance. Se a gente marcasse um pênalti nesse lance, você ia ficar assim, isso é pênalti? Então, para mim, tem uma disputa por espaço. Primeiro um braço do jogador do Fluminense, depois um braço do jogador do Flamengo. E dentro disso, para mim, uma disputa por espaço que acontece normal. E a hora que o jogador do Fluminense cai, o que acontece? Ele cruza a perna do Bruno Henrique. Ele consegue, sabe quando dá aquela trançada na perna do Bruno Henrique? E aí, ele queria fazer isso? Não. Mas a gente sempre fala isso, sem querer também é falta. Quantos lances a gente já não viu de jogador caindo sem querer e aí derrubando o adversário e a arbitragem vai marcar falta? Então, dentro do que a gente vê de jogo, do critério, de um braço aqui, outro lá, para mim... A disputa por espaço foi normal,
disputa por espaço, um braço aqui, um braço lá, e aí não vejo falta de ataque, e aí na hora que o jogador cai, sem querer, ele trança a perna do Bruno Henrique. Dessa forma, para mim, o pênalti marcado no campo, Renata, e o VAR manteve a decisão. Posso fazer um questionamento? Claro, sempre. Eu estou aqui vendo o lance, já vi esse lance umas 52 vezes, né? E quando vejo na câmera aproximada, o braço do Calegari é um chamado braço de proteção. Ele está medindo onde é que está o adversário, porque esse é o chamado braço, ele está sentindo onde está o adversário. Sim. Perfeito? O Bruno Henrique é mais alto e mais forte do que ele. O último instante do Bruno Henrique, ó, olha a imagem, ó, o último instante do Bruno Henrique é a alavanca com o braço para tirar o Calegari. Aí você fez um questionamento, isso seria suficiente para o pênalti? Na minha visão, sim, porque ele tem a alavanca do cotovelo tirando o adversário da jogada. Eu acho que é isso importante, Pascoal. Eu Porque acho que para mim o lance termina aí. Sim, então, para mim é essa questão. Se você entende que houve uma falta de ataque, não houve pênalti. Se você não entende que houve falta de ataque, o pênalti, ele existe. Porque mesmo sem querer, acaba acontecendo. Eu acho que o grande questionamento é esse. É esse braço do Bruno Henrique é o suficiente para marcar uma falta ou não? E o último momento, ó, o último momento do Bruno Henrique. Eu acho que nesse lance, nessa imagem que a gente tem nesse momento, não dá para ver necessariamente o braço de disputa do Calegari. Fica muito evidente o braço de disputa O Calegari está medindo ele, ó, o braço do Calegari está segurando, está medindo onde que ele está. Aqui, ele está percebendo, porque o Calegari está... O Bruno Henrique está quase passando por ele está com a mão aqui percebendo o Bruno Henrique. Mas eu acho que eles foram pro contato, Pascoal. Não. Porque o Bruno Henrique está aqui, o Bruno Henrique está aqui, e o Bruno Henrique é mais alto que ele, está com o braço mais alto. E no último instante, o Bruno Henrique faz a alavanca com o braço. Para mim, esse é o debate. Para mim, na minha interpretação. Eu acho que o Bruno Henrique, em velocidade, ele acaba deslocando com esse braço esquerdo o Calegari. E aí, mas o Calegari também não tem no embate. Eu tô aqui levantando as... Porque para mim, eu entendi como a Renata, assim, uma disputa de corpo, os dois foram pro ombro, aquela coisa do eu dou em você, você dá em mim e tenta. Só que como o Calegari já capotou, ele já capotou fazendo pênalti. Sim. Mas acho que... É que eu acho que ele só capotou por conta desse braço esquerdo do Bruno Mas Henrique. é que ele também deu uma, só que o Bruno não caiu. Que eu achei que teve uma intensidade um pouco maior do Bruno Henrique. Mas aí a gente estava nesse debate lá, né? Eu estava com a Renata, a discussão se a interpretação não foi falta do Bruno Henrique, é pênalti. O VAR não fez certo em não ter chamado? Ele entende como interpretativo? Ele entende, e aí eu acho que ok, justamente por isso. Porque, por exemplo, se a gente está num debate aqui, é falta ou não é, a decisão é do campo. E olha o posicionamento do árbitro. Entendeu? O árbitro está de frente para o lance, ele consegue analisar o lance. O VAR não tem a obrigação de chamar sempre que é pênalti? Para mim, não. Tá. Para mim, não porque é pênalti, e sim porque cabe interpretação. Tá. Eu não vejo um erro claro e óbvio aqui para o VAR se meter, de jeito nenhum. O árbitro bem posicionado, viu, tomou a decisão do campo, a gente está debatendo, um acha que o braço é falta, o outro não acha que o braço é falta. Ou seja, não tem erro claro. Tem interpretação. Se é interpretação, mantém a decisão do árbitro em campo e não intervém. E na hora que chega para discutir, o Martinelli é o primeiro que vai no árbitro e fala assim, mas ele empurrou, o Bruno Henrique empurrou o Calegari, professor. Ele nem fez questão de ouvir. O árbitro foi lá e marcou, ele estava convicto na marcação da penalidade máxima. Então ele julgou que não houve a infração do Bruno Henrique. É um julgamento do árbitro. O Bruno Henrique não cometeu o pênalti. No meu entendimento, né, o Bruno Henrique comete o pênalti. E se isso acontece... O Bruno Henrique comete a falta. Comete a falta. E não, seria um pênalti. Se ele faz isso na área defensiva, seria um pênalti. Porque ele alavanca do braço, tira o adversário. Né? Assim como eu tenho uma discussão a respeito daquele duplo cartão amarelo do Ganso com o Davi Luiz. Uhum. Ali, para mim, é mais do que cartão amarelo. Porque um dá uma ombrada no rosto do outro, o outro dá um puxão. E a bola não está nem em movimento. E continua a disputa depois, né? O Ganso foi caçar o Davi Luiz, né? Dentro da grande área. Chegou. Então, ali, para mim, naquele lance é mais do que cartão vermelho. Porque ali tem um desrespeito com o companheiro de profissão. Tanto do Davi, quanto do Ganso. Posso fazer uma pergunta que normalmente eu faço quando eu estou em programa com a Renata? Posso fazer? Pode. Esse é o lance só para mostrar para o fã do esporte. A nossa câmera ali
pega o momento do encontro ali dos dois jogadores e o cartão. Depois tem outro encontro, continua, né? Depois bate o escanteio e eles vão se confrontar de novo. A gente vai colocar. Se fosse na Premier League, o árbitro não ia dar nada, segue o jogo, a jogada inteira. Mas isso o Dona também pode falar. O que eu falei lá? Falei, se fosse Premier League, a gente nem ia discutir. Não ia ter nem debate sobre falei, isso. Não falei, Dona? Falei, se fosse Premier League, a gente não ia nem discutir esse braço aqui, esse braço ali. A gente ia para a questão do pênalti. E aí é onde entra essa diferença cultural gigante, né? Porque entra não só a regra, a gente tem que levar em consideração a diferença de cultura. Deixa eu fazer Que uma muita perguntinha. coisa a gente marca aqui, não se marca lá. Vou fazer uma perguntinha, porque eu fui repórter um pouco tempo da minha vida, então eu tenho sempre alguma coisa para perguntar. Pouco tempo, Pascoal? Pouco, tenho 45 anos. No lance do Ganso, se puder voltar, por favor, o Ganso, no primeiro momento, é o Davi Luiz que dá uma ombrada nele, aí o Ganso segura e tal. Ali não tinha nada que marcar, porque a bola não está em movimento. Sai o escanteio. Vamos à narrativa do lance, ó. Vai bater o escanteio. Bateu o escanteio. Esse é o lance da paralisação. Esse é o da paralisação. Ele dá amarelo para os dois jogadores. Esse é o lance que os dois recebem. Para mim é lance mais do que cartão. Não tem cartão laranja, então... Pena, né? Esse é o limite do limite para tomar cartão vermelho, para mim, na minha interpretação. Pois a Renata pode nos ilustrar a esse respeito. Vai bater o escanteio, então os dois dá. E até um brincando com o outro, conversando. Ó. O Ganso vai atrás dele, segura, e o Davi se atira. Volta a bola para dentro da grande área. O Ganso sai correndo atrás do Davi. Entrou na área, quer ver? A bola vai chegar. O Ganso dá um pescoção no Davi. Isso aí, se o lance... É o tal negócio. Esse não era um lance interpretativo para o VAR analisar o que o Ganso fez? O Pascoal, esse lance a gente até discutiu lá também. Qual que, para mim, é o problema desse lance e de falar sobre esse lance? É não ter uma imagem claríssima do que acontece. Desse braço está dando um soco, desse braço está segurando desse braço. Esse, para mim, é um lance que você teria que ter uma imagem de trás do gol para ter convicção. Então, de repente, eu posso falar uma coisa que me dá a sensação, que o Ganso vai e atinge o rosto do Davi Luiz. Eu tenho a sensação, mas eu não tenho a convicção como uma imagem atrás do gol que seria a favorável. Mas ele pode ter encostado Entendeu? no ombro. Ele pode ter encostado no ombro, ele pode ter encostado no peito, ele pode ter dado realmente um soco no rosto. Entendeu? Ele pode ter dado uma mãozada no rosto e aí, de repente, eu falo uma coisa aqui, aparece uma imagem que me desminta. Com a sensação da imagem, o que você tem? Eu tenho a sensação que o Ganso vai e acerta o rosto do adversário. Se ele acerta, seria pênalti. O nosso VAR é insuficiente para dirimir dúvidas. Tinha que ter uma imagem atrás do gol. Não é possível que você não tenha uma imagem atrás do gol que deixe esse lance claro. Porque a gente acabou de falar da Premier League, né? A Premier League ela tem 3 câmeras focalizadas dentro da grande área, né? Uma quase na meia-lua, a segunda na linha do pênalti e a terceira um pouquinho para lá da linha da pequena área, certo? Para determinar as 3 linhas possíveis de uma linha de impedimento dentro da grande área. Fora as outras câmeras sequenciais durante o jogo. Porque aqui no Brasil a gente tem a mania de sempre trabalhar com 8 câmeras. Que para uma transmissão dessa usa-se 8 câmeras. Na Série B, o pessoal está avisado que só são 4 câmeras. E se houver alguma dúvida, não tem como tirar, porque o VAR não vai conseguir com 4 câmeras tirar as dúvidas. Com 8 na primeira divisão, a gente vê que não consegue as dúvidas. Então o problema não está na pessoa, o problema está a falta de equipamento. E das pessoas também, né? Às vezes das pessoas Às vezes também, das pessoas e às vezes na falta de equipamento. Porque você não tem todas as linhas de impedimento, você não tem... A imagem atrás do gol está ali, ó. Você não tem uma câmera, você tem câmera ali. Então, por que não mostra? A grua está ali. Eu busquei aqui, estava aqui nas redes sociais e busquei os lances, porque às vezes a gente, só para explicar para o fã do esporte, o que a gente mostra aqui não é a imagem da transmissão. Nós temos aqui uma imagem que a nossa equipe faz, então um pouquinho mais de longe. Quem tem o direito, às vezes tem um zoom ou outro melhor. Buscando uma imagem, o encontrão do Davi Luiz com o Ganso, no primeiro lance, quando a bola estava parada, é muito forte.
o Davi Luiz dá uma... Atropela. Dá uma, falta de ataque. Uma trombada, é um tackle. É que a bola estava fora de jogo, né? Ele foi atropelando. Ele vem atropelando. E depois do lance, eu peguei aqui um print de uma imagem, o Ganso não é nada no soco. A sensação que dá é que ele abraça o Davi Luiz. A camisa tá tenta quase... pegar por cima. A camisa do Davi Luiz tá quase saindo Ele aqui. segura pelas costas, igual um moleque levado. Segura nas costas aqui e aí enganchou ele pela frente. Então, assim, em termos de agressão no sentido de soco, não é essa a imagem, mas existe um agarrão dentro da área. Mas esse agarrão dentro da área, se gera impacto no adversário, é pênalti. Exato. Essa é a questão. Exato. Se gera impacto, é pênalti. Mas a questão é essa, que a gente está discutindo aqui, e o VAR, aí vai até a questão que foi parar no Senado Federal, né? Quando o CNM diz de que os árbitros do VAR escolhem as melhores imagens, né? Aí criou-se um questionamento. As melhores imagens para quem? Né? As melhores imagens a serviço de quem? Esse é o questionamento. Nesse lance, para mim, 2 julgamentos. Para mim, isso é pênalti. Isso se chama pênalti. No lance do Bruno Henrique, não tem que marcar nada, porque o Bruno Henrique faz a falta. Então, aquilo não é pênalti. Então, marcou o que não foi e deixou de marcar o que foi. Né? Não tem critério de justiça no futebol, porque o futebol não é linear. O futebol não é disputado de maneira linear o tempo todo. Esse time é bom, esse time ganha o jogo, esse time é bom, esse time ganha o jogo. Sabe o que aconteceu ontem? 4-1 pro Vasco da Gama. Então, esse time é bom, esse time ganha o jogo. 4-1 pro Vasco. Entendeu? Esse time é bom, esse ganha o jogo. 2-1 pro Criciúma. Deu para entender como é que é o negócio? O futebol não é linear. O futebol tem nuances, tem um time melhor, outro time pior, um time que equilibra o jogo, outro time que consegue uma jogada ofensiva. E aí você vê, nessa situação, né, o pênalti que para mim era para marcar, não marcou. E o que não foi, o que não tem pênalti, ele acaba dando. Porque, desculpa, eu não consigo enxergar pênalti naquele lance do Bruno Henrique. Para mim é falta do Bruno Henrique. Agora, nesse aí, o Ganso vai e comete o pênalti em cima do Davi Luiz e o árbitro não viu. Eu acho que ele nem tinha condições de ver no meio daquele bolo todo, porque a bola passa direto, volta para cá. Eu não marcaria pênalti do Ganso, não. Para mim, também eu sou meio padrão Premier League também. Você achou aquele contato ali do Davi Luiz com o Ganso? Deixa jogar isso. Eu fiquei impressionado, né, com a caça, literalmente, do Ganso, que as pessoas reclamam que ele não tem muita aplicação tática, questão física, não corre, não se movimenta. Ele caçando o Davi Luiz, que é um zagueiro de velocidade e tal. Eu não sei se foi uma espécie de vingança pela pancada que ele tomou naquele choque inicial, e ele, de fato, não sei se até sangrou a boca, né? O Ganso ficou sentindo, quer saber? Eu vou pegar esse cara onde ele for agora aqui. Esse cara não vai fazer gol aqui e tal. Ou se a gente sabe que o Ganso tem uma ligação muito forte com o Fernando Diniz, a luta, o empenho dele, né, sobre-humano, né? O Ganso correndo mais do que nunca na carreira para tentar deter o zagueiro adversário. Então, para mim, ali, ele tentou bloquear, atrapalhar, aquela coisa, não deixa o cara sozinho. Eu não posso deixar o Davi Luiz sozinho. Então, o que eu puder fazer, me enroscar nele, às vezes o zagueiro defensor, na hora de subir, ele tenta 2 vezes. Foi revidar, né? Foi revidar, então. Tem um pouco de vingança, ele tomou um teco, né, antes, né? E ao mesmo tempo, eu vou enroscar nesse cara. E o revide é pênalti. Dentro da grande área. O revide é pênalti. Mas assim, ele não teve pra assim, mim foi acho que a Rê falou muito bem. Não teve um soco, não teve um tapa, não teve um puxão. A sua explicação... É atrapalhar o adversário. Que bom que você tenha explicado isso, porque toda a sua explicação evidencia o pênalti. Que bom que você tenha explicado isso, cara. Você explicou maravilhosamente. Eu não consegui essa síntese que você fez. Eu não consegui me explicar bem, então. Porque, na minha opinião, não foi pênalti. Que beleza, que espetáculo, Bubu. Muito obrigado, Bubu. Eu não consegui ter toda essa sua rapidez. Por isso que ele é o rei do debate, tá vendo? Eu dando uma opinião que não foi pênalti, ele consegue pegar as minhas palavras aqui. Mas ele explicou uma o pênalti. Ele explicou todo o pênalti. Esse cara não vai chegar. Nem que eu tenha que dar um pescoção dele dentro da grande área. Deu o pescoção, é pênalti. Eu acho que não teve pescoção. Assim, defensor tem essa malícia. E o Ganso não é defensor. Chegou uma imagem nova agora pra você. A imagem da transmissão, ó. Olha o braço esquerdo do Bruno Henrique, ó. Isso em velocidade desloca, cara. Mas vamos lá. Segue o jogo. Segue o jogo. Vocês também estão me deixando maluca. A gente estava discutindo, só pro fã do esporte que ligou a TV agora. O Pascoal e o Bubu chegaram num acordo, que é não ter acordo, sobre o lance do Davi Luiz com o Pedro. Esse de agora, você achou o quê, Bubu? Nada, segue o jogo. Então o Pascoalzinho também achou... Achei que foi pênalti foi falta do Bruno Henrique. Você achou nada, nem pênalti, nem falta. Nada, segue o jogo. Segue. Pra mim, falta o Bruno Henrique também. Então, eu acho... Eu já não sei mais o que eu acho, A imagem de baixo é muito boa. A minha opinião hoje, ela tem validade de um story. Talvez 24 aqui são horas. 3 comentaristas, 3 opiniões. Sim. Ele acha que foi pênalti, ele acha que foi falta
E Não você é acha que o não foi nada? Fluminense, e eu acho que não foi nada, segue o jogo. Porque, olha, eu acho que como o Calegari ele já tá numa posição que ele vai pro embate, então ele já vai mais capotado. Ele O tenta Pascoal acho empurrar. que foi falta também, né, do Bruno Henrique. Acho. Ele acha que foi falta falta. do Bruno Henrique. Mas Porque, ó, o Calegari, ele tá com a mão aqui no Bruno Henrique, desde fora da área. Mas que então, pra, mas ele pra tá- sentir o Bruno Henrique. Mas ele não tá num ângulo segurando. diferente. Ele tá num ângulo diferente. Porque o Então Bruno ele já Henrique tá é mais, porque o Bruno Henrique é mais forte que ele, Mari. É. A imposição física do Bruno Henrique é muito maior que ele, porque a velocidade... O Bruno Henrique, eu já fiz jogo em campo com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando ele passa, parece que vê um vento assim. Sabe quando você vê carro de corrida e passa e vê um vento assim? É o Bruno Henrique correndo. Corre mais Ele que notícia ruim. Desloca o ar, pela força física Sim. dele. Sabe quem tinha isso? O Kleber, que foi zagueiro do Palmeiras, zagueiro do Atlético Mineiro. Você ficava atrás do gol, você via aquele porque era o Kleber passando. É a mesma coisa o Bruno Henrique, ele é muito forte. Olha o braço dele esquerdo, inviabiliza a chegada do adversário, na minha opinião.